Rádio. Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Aqui na Novelo, a gente tá querendo começar o ano novo com o pé direito, com fofura e com paz. Então, esse é um episódio cheio de abraços e beijos, uma carta de amor à humanidade, ao próximo e até aos desconhecidos. A primeira história trata de uma troca de identidade e de uma paixão transcendental. E quem vai guiar a gente por ela daqui a pouquinho é a Bia Guimarães. Sabe aquele meme de chique-chique na Bahia? Tomara que sim, porque é um daqueles memes que a gente sabe sentir, mas não sabe muito bem como explicar. Mas sei lá, acontece alguma coisa bombástica no Brasil ou no mundo, e aí a pessoa fala, não, porque aqui em chique-chique, na Bahia, tá tudo normal. Também tem uma versão meio melancólica. Ninguém me entende aqui em chique-chique, na Bahia. E antes de sair o resultado do Oscar de 2025, rolou um assim... Em chique-chique, na Bahia, a Fernanda Torres já ganhou o Oscar. Por algum motivo, a cidade de Chique-Chique virou meio que essa brincadeira sobre um lugar à parte, um cantinho separado do mundo. Inclusive, eu descobri aqui que, por causa do meme, muita gente pensava que esse era um lugar inventado, com um nome inventado. Bom, ao contrário de todo mundo, ou quase todo mundo, que usa esse meme, o Edivan Brito realmente é de Chique-Chique. Chique-Chique, na Bahia, tenho 47 anos. E 11 anos atrás, aconteceu uma coisa muito única com o Edivan. Tão única que alguém poderia dizer, isso só acontece aqui em Chique-Chique, na Bahia. Mas não, ele não estava na terra natal dele quando tudo aconteceu. Fazia um tempo que ele tinha ido para os Estados Unidos fazer mestrado, depois doutorado na área da linguística. E estava dando aula de português por lá. E bom, o palco dessa história também não estava nos Estados Unidos, mas a gente está chegando. Como professor de português, eu participava de conferências da classe, né? Vamos dizer assim. Uma dessas conferências era da Associação Americana de Professores de Espanhol e Português, que acontecia e ainda acontece cada vez num lugar. Em 2014, aconteceu na cidade do Panamá, e aí meu marido também estava de férias, foi comigo. Beleza, cidade do Panamá, julho de 2014. Depois de um dia inteiro de palestras e apresentações, o Edivan saiu para jantar com o marido dele e um grupo de colegas do evento. Num restaurante panamenho, um restaurante típico, e nesse restaurante ia haver dança típica também. E fomos assistir a esse show de dança enquanto a gente comia. As mulheres usam uns vestidos brancos, umas coisas de flores na cabeça. Todo mundo fica muito bonito com essas roupas. E no final, o apresentador disse, quem quiser pode vir até perto do palco, tirar fotos com os dançarinos. Foi o que eu fiz, eu me levantei da minha cadeira e fui até lá. Tirei a minha foto e estou voltando para o meu lugar. E quando eu estou voltando, eu encontro esse homem que aparentava ter assim, seus 40 anos mais ou menos. E ele me parou e perguntou se ele podia tirar a minha foto. E eu achei estranho, porque eu falei assim, mas eu nem tô dançando, eu não tenho nada pra fazer aqui. Mas a primeira frase dele pra você foi, posso tirar uma foto sua? Sim. Tá. Assim, do nada. Então, eu fui pego de surpresa e fiquei, assim, meio que estático, sem saber o que fazer. O homem abordou o Edivan falando espanhol, mas ele explicou que era americano. Um frade americano. E aí ele me explicou que ele queria tirar minha foto porque ele me achava parecido com um santo, o San Martín, e blá, blá, blá. E eu só gravei San Martín. O resto que ele me falou, não me lembrava de nada. Esse não é um nome tão raro no catolicismo. Existem alguns San Martín. Ou São Martinho, San Martin, San Martin. O frade, no caso, estava dizendo que o Edivan era parecido com um tal de San Martín de Porres. Ele nunca tinha ouvido falar desse santo, e ele achou aquele papo um pouco estranho, meio aleatório. Mas o homem só estava pedindo uma foto, não custava nada.
falei, tudo bem, vamos tirar foto, e nós tiramos uma selfie. Eu me lembro também de ficar meio sem jeito, assim, como é que eu já meio que incorporando, né, o santo, como é que o santo posa, põe as mãos pra cima, faz assim. Ele acabou indo no básico, botou a mão no ombro do frade, como se fossem velhos conhecidos, sorriu e pronto. Enfim, ele tirou a foto, me agradeceu, eu voltei pra minha mesa, expliquei a cena pro meu marido, né, que viu tudo. Tipo, quem é esse homem? Era porque ele não é Ele sem ciumento. entender nada. Sim, sem entender nada. E aí só contei pra ele, assim, em tom de brincadeira, assim. Falei, nossa, aconteceu uma coisa muito curiosa agora. E fui contar a história pra ele. E a gente meio que gravou esse nome, San Martín de Porres. O nome do frade ele não gravou. Ou o frade não chegou a dizer. A conferência acabou, o Edivan e o marido dele voltaram para casa, nos Estados Unidos, e ele foi jogar o nome do santo no Google. E quando você viu a imagem dele, você achou parecido com você? Olha, pra falar a verdade, só era um homem negro. Porque eu acho que assim, como ele é... Eu não me lembro agora exatamente em qual século ele viveu. Provavelmente não havia nem fotografias. O San Martín de Porres viveu entre 1579 e 1639. Então, realmente, ainda faltavam uns bons séculos para a fotografia ser inventada. O que existe são representações, pinturas que dão pistas de como ele era, que foi o que o Edivan encontrou. Então, é só um homem negro. E sim, existe todo um debate sobre como pessoas negras vivem sendo confundidas umas com as outras pelas pessoas brancas, por racismo mesmo, como se elas fossem todas iguais. Mas o frade americano que abordou o Edivan era um homem negro também. Eu nunca tinha ouvido falar desse San Martín. Ele é considerado o primeiro santo negro das Américas. Ele nasceu e viveu em Lima, no Peru. Os registros dizem que ele era filho de uma mulher panamenha, mas de ascendência africana, e de um espanhol. No geral, nas imagens, esse santo aparece como um homem negro, magro, com cabelo bem curtinho. Mas a feição dele varia bastante. Não é tão fácil captar um rosto específico. E acho que isso acontece com tudo quanto é santo, né? Muitas vezes a gente identifica qual santo é, não pelos traços, mas pela composição toda. Que roupa que tá usando, o que tá fazendo, enfim. As histórias contam que o San Martín tinha só 15 anos quando foi viver no convento dominicano do Rosário, lá em Lima. Entrar para uma ordem religiosa era uma coisa bem rara para um menino negro. E ele viveu uma série de discriminações lá dentro. No começo, colocaram ele para fazer faxina, e foi só mais tarde que ele aprendeu o ofício de barbeiro. Aliás, San Martín de Porres é o santo padroeiro dos barbeiros. E ele aprendeu também a medicina. O Martim virou San Martín, por causa das tantas pessoas que ele curou na enfermaria do convento. Ele também era considerado um grande protetor dos animais. Em várias pinturas ele aparece cercado de cachorros, gatos, ratos, pombas. Apesar do Edivan não ter se achado parecido com San Martín, ele ficou cativado. San Martín começou a fazer parte das nossas vidas. Tudo que eu via sobre esse santo eu comprava. E nessa época eu já estava em Arkansas. Tinha uma comunidade latina perto de onde eu morava. E num dos mercados vendiam velas, assim, tipo velas de 7 dias, com a imagem de santo. E lá vendiam uma vela com esse santo. Aí eu comprei para minha casa. O San Martín foi parar na casa do Edivan e depois foi a vez do Edivan ir parar na casa do San Martín. Em 2018 a gente foi para o Peru. A viagem não foi motivada por isso, claro. O Edivan e o marido dele foram para Lima passear e visitar uma amiga. Mas eles aproveitaram para conhecer a casa onde San Martín nasceu. Lá dentro tem uma capelinha e um oratório com a imagem dele. E eu meio que andava assim, mas era brincadeira minha mesmo. Eu andava nos corredores assim, meio que esperando para alguém dizer assim, nossa, você parece com... Aí no final só falei pra ele, nossa, ninguém me achou parecido. Eu vim aqui. Vim aqui pra nada. Pra nada. Mas foi legal, ele até comprou umas lembrancinhas do San Martín. E hoje carrego o santinho na minha carteira e tal. Trouxe pra minha mãe, que é muito católica, eu expliquei pra ela a história e dei um pra ela. E ela meio que queria que eu fosse padre quando era mais novo.
O Edivan me contou que não só a mãe dele, mas ele também era muito católico quando era novinho. Até os 18, pelo menos, eu fui católico praticante, eu fui catequista, participei de grupos de jovens, participei de encontros vocacionais por acho que 1 ano ou 2. E aí, nesse meio tempo, eu acho que eu estava ainda com várias questões a respeito da minha sexualidade, e aí foi quando eu decidi que eu não queria ir para o seminário. Porque o tal do chamado, eu falava assim, mas eu não tô... Esse chamado não está fazendo sentido para mim, pelo menos não agora. Ali, com 18 anos, ele decidiu se mudar de Xique-Xique para São Paulo, e a relação dele com a igreja, que já estava balançada, deu uma esfriada de vez. Só para lembrar, a cena no restaurante panamenho aconteceu em 2014. De vez em quando o Edivan contava esse caos para algum amigo, ou pensava no San Martín por algum motivo, tinha até o santinho ali na carteira para lembrar, mas não ia muito além disso. Aquela era uma passagem curiosa na vida dele, e só. Vida que segue. Ano passado, 2024... Que agora já é retrasado. Mudou a presidência dessa mesma organização que fez a conferência em 2014. Eles elegeram uma nova presidente que era alguém que eu conhecia. E eu mandei uma mensagem no LinkedIn dessa pessoa falando: oi, fulana, tudo bem? Parabéns por ser eleita, blá, blá, blá. Aí ela agradeceu e falou: que bom que você me escreveu. Faz pouco tempo alguém perguntou por você e eu dei seu contato. Espero que eu não tenha feito nada errado. Alguma coisa assim. Eu só assim, nossa, quem será? Enfim, uns dias passaram e eu recebi esse e-mail do... Agora que eu lembro o nome dele, que ele se identificou, Herman Johnson, ou Brother Herman. Falando que ele tinha conseguido meu contato com essa pessoa. Era ele, o frade americano do restaurante panamenho. E disse que desde que ele me viu em 2014, que ele tem tentado entrar em contato comigo. E ele retornou a essa conferência todas as vezes que ela aconteceu, tentando me encontrar e nunca me encontrou. O Edivan ficou surpreso, para dizer o mínimo. Sei lá, uma pessoa que você nem conhece, nem sabia o nome, passa todos esses anos, 10 anos, procurando você. Era um pouco estranho. E tudo isso porque ele supostamente, bem supostamente, se parecia com um santo. Bom, aí é que tá. Eu vou ler pra você uma parte do e-mail que o Herman mandou pro Edivan. Tá em inglês, mas eu vou fazer uma tradução livre aqui. Começa assim. Edivan, claro que você não vai se lembrar de mim. 10 anos atrás, eu te abordei na AATSP, que é a Associação Americana de Professores de Espanhol e Português, sediada na cidade do Panamá. Eu pressenti que você era o santo católico Martín de Porres. Para fins dramáticos, repito, eu pressenti que você era o santo católico Martín de Porres. Ele continua. Nós tiramos uma foto e 7 anos depois eu pedi para um artista transformá-la numa pintura. Ela está anexada nesse e-mail. Na verdade, o que tinha no anexo do e-mail era um PDF de uma newsletter chamada Martin's Message, a mensagem de Martín, do Santuário e Instituto Nacional de San Martín de Porres, que fica em Memphis, nos Estados Unidos. Mas o artigo principal daquela edição era assinado pelo Herman, que é frade dominicano em outra cidade do sul dos Estados Unidos, Nova Orleans. Bem no centro da primeira página tem 2 imagens, lado a lado. Uma foto do Frei Herman e uma pintura do Edivan? Quer dizer, do San Martín. Ou melhor, uma pintura de San Martín com a cara do Edivan, baseada naquela foto que o Herman pediu para tirar com ele em 2014. Depois você corre no site da Novelo para ver. E aí a legenda diz assim: foto de San Martín tirada pelo Frei Herman e retrabalhada por um artista. Repito, foto de San Martín e não foto de uma pessoa parecida com San Martín. O que você pensou quando você viu? Num primeiro momento estranho. O Edivan levou um susto, né? Pelo jeito, essa história tinha batido bem diferente do lado de lá.
Como assim o Herman tinha pensado, e talvez ainda pensasse, que o Edivan fosse o santo? Você tá com ela aí? Com esse e-mail, a newsletter aí? Eu tenho. Eu ia pedir pra você ler pra mim, só que em português, você fazendo Ok. uma tradução simultânea. Claro, eu posso tentar. A aparição do São Martín de Porres para o irmão Herman. Então ele começa com... No artigo, o Herman conta que pra ele, essa história não começou naquele jantar panamenho. Começou um dia antes. Ele é professor de espanhol nos Estados Unidos e tinha ido para a cidade do Panamá para participar da mesma conferência que o Edivan. Ele estava no hotel, onde estava rolando o evento, e aí, entre uma atividade e outra, ele foi pegar alguma coisa para comer. Devia estar rolando tipo um coffee break no saguão do hotel. E antes de conseguir alcançar algo para comer, notei um homem alto, de pele escura, a uns 40 pés de distância, né? Estava de pé, vestido com roupa contemporânea. Sua intensidade visual e corporal estavam perfeitamente alinhadas e acompanhadas de um ar de alegria e paz. Imediatamente intuí que era Martín de Porres. Veio ou tinha vindo fazer-me uma visita ou me visitar. Simplesmente queria dizer que estava perto de mim. Senti sua presença como uma síntese de paz e compreensão. Nem pude dormir essa noite. Confinado no meu quarto de hotel, me ausentei todo o segundo dia das apresentações. Foi realmente forte pra ele. E ficar sem dormir. Mais tarde essa noite, um colega jesuíta me convidou para jantar. O cenário foi um clube panamenho com jantar e dança com músicos locais. 10 minutos depois de ter me sentado, notei, ao longe, o homem que o dia anterior havia me surpreendido ou alguma coisa assim. O Herman escreve que avistou "the man who the previous day had stopped me in my tracks". Ele ficou mais do que surpreso. Ele ficou paralisado, vidrado. Não podia deixar de olhar o homem. Esse é realmente Martín de Porres. Estou tendo uma aparição. Seu rosto, sem barba, correspondia aos relatos históricos. Era um homem de uns 40 anos. Tinha um cabelo áspero com uma linha de cabelo ligeiramente em retrocesso. Achei porque eu estava perdendo cabelo já nessa época. Ele notou tudo. Notou tudo, muito detalhista. Quando a dança estava terminando, me levantei da minha mesa e caminhei até ele. Dada a força do avistamento mítico ou místico, eu iria me arrepender pelo resto da vida se não tivesse tido contato. Em espanhol, ele disse que pertencia à ordem dominicana e que temos um santo negro. Destaquei que esse santo era ele. Então, ele falou isso. Na hora eu fiquei em dúvida, né? Você acha que ele falou mesmo ou que ele tá lembrando que ele tá lembrando errado? Eu acho que ele disse que eu me parecia com o santo. E não que você eu era. É. Tá. Que se ele dissesse que eu era, eu ia cair duro ali mesmo. Talvez eu falei em tom de brincadeira. Porque se alguém chega assim, te para no meio de um restaurante com aquele barulho todo, fala, posso tirar uma foto? Você parece com o santo, você é o santo fulano de tal. Eu só me deu vontade de rir. Ele sorriu, revelando para mim que a sua identidade havia sido descoberta. Ele respondeu suavemente que sim. Perguntei-lhe se podia tomar uma foto e ele novamente respondeu que sim. Não culparei a ninguém por não acreditar, na minha experiência. As aparições nos trazem perguntas sem respostas. No entanto, tem me ajudado a deixar de lado a intelectualização e simplesmente confiar no que vi e escutei, como um grande choque de alegria, um ataque de alegria. A Massive Attack of Joy. Foi escrito pelo Frei Herman de Porres Johnson, um irmão religioso da província dominicana do sul dos Estados Unidos. E professor de espanhol na Xavier University, em Nova Orleans. Bom,
Em alguns momentos, o Herman parece estar dizendo que o Edivan era, ou é, o San Martín de Porres, ele mesmo, real oficial. Mas ele também usa o termo aparição. Para mim, a aparição era tipo quando as pessoas veem a imagem de uma santa refletida na janela. Eu não sabia que uma aparição podia ser alguém, ou podia acontecer em alguém. Eu fui pesquisar e não encontrei muitas respostas sobre isso. As aparições não parecem ter uma definição tão clara. E eu vi que mesmo dentro do catolicismo, elas costumam ser debatidas e às vezes questionadas. O Edivan, que diferente de mim tem um passado católico, também não estava entendendo muito bem o que o relato do Herman queria dizer. A única certeza absoluta que ele tinha é que ele não é o San Martín de Porres. Não fiquei assim, será que eu sou, será que eu não sou? Eu fiquei pensando, será que não existe chance de ser e não saber? Assim, conscientemente, eu sei que eu não sou digno da santidade. Por quê? Porque eu acho que é por causa da minha culpa católica. Eu cresci com a culpa católica, ela me perseguiu nos meus anos de adolescência por ser um homem gay. E aí, essa é uma das razões que eu saí da igreja, me sentindo assim, nossa, sempre apontado por um Deus que julga, que pune. Então, eu acho que eu falei mais por isso. Não que acho que eu sou uma pessoa que faça maldades ou que eu mato uma formiga, assim, por acaso, que eu não tenho a intenção de matar, e fico pensando ainda, meu Deus, não devia ter feito isso. Tá vendo? Curioso. Eu acho que isso é justamente o que um santo amigo dos animais pensaria. Santidade parece uma coisa assim, quase que inatingível. Tem uma coisa de martírio, assim, ligada à santidade, que eu não acho que é meu caso. Então, já sofri muito nessa vida, e ainda bem que eu estou aqui para poder contar a história, mas nesse lugar, assim, da coisa do martírio, da coisa do sofrimento ao extremo, eu acho que eu não cheguei nem perto. Assim, para mim é difícil falar sobre isso, porque, assim, pelo menos do meu lado, no meu caso, só foi uma história inusitada. Mas para ele, aparentemente, foi algo que foi muito tocante, que foi quase que transformativo, pelo jeito como ele descreve, né, esse encontro. O e-mail do Herman chegou pro Edivan no mês de 2024. Ele respondeu, os dois trocaram algumas mensagens, e o Herman chegou até a enviar por correio alguns santinhos do San Martín, baseados na foto do Edivan. Mas foi uma comunicação meio truncada. Quando eu respondia, eu meio que tentava preencher os vazios que eu tinha sobre a história. Eu acho que num dos e-mails eu falei assim, eu acho que eu não sou a reencarnação do santo. Aí ele falou, mas eu nunca falei que você era a reencarnação do santo. Acho que eu, tentando interpretar a história, fui preenchendo com minhas visões de mundo, que não necessariamente são as mesmas coisas que ele sentiu. Nesse tempo todo, e principalmente depois que ele retornou para fazer contato, eu fico com todas essas dúvidas, assim, o que realmente aconteceu para ele ter tido esse... Não sei, eu preciso de explicações. Você tem vontade de, tipo, marcar uma chamada com ele e falar, me conta, o que passa pela sua cabeça, assim? Sim, eu acho que eu tenho vontade de fazer isso, sei lá. Como eu fui parte desse processo todo, eu queria entender como foi isso tudo para ele, assim, o que ele fez disso depois dessa experiência, né? Eu espero cá entre nós que ele não fique olhando para minha foto e rezando. Toda noite. Sim, já pensou? Assim que a gente desligou dessa chamada, o Edivan mandou um e-mail pro Herman. Já fazia 1 ano que eles tinham trocado a última mensagem e 11 anos desde aquele encontro no Panamá. O Edivan falou que queria conversar. Não só isso, mas que ele queria levar para a conversa esta que vos fala, uma repórter de um podcast brasileiro que estava fazendo um episódio sobre esse assunto. Eu fiquei morrendo de medo do Herman não topar. Pior, dele não topar por minha causa. Yeah, we're recording. Thank you both so much. Mas poucos dias depois, a gente já estava numa chamada juntos. My hair is different.
Yeah. I longed to connect with him somehow. So thank God for the miracle of technology. Uhum. Logo que o Herman entrou na sala, foi impossível, para mim e pro Edivan, foi impossível a gente não olhar direto pro que tinha atrás dele, pendurado numa parede. Um quadro grande com aquela pintura do San Martín versão Edivan, ou vice-versa. Well, I gaze at the picture 24 hours a day. O Herman estava animado de estar ali. Afinal, ele tinha passado todos aqueles anos tentando reencontrar o Edivan. I didn't even know his name. Um homem que, aliás, ele sequer sabia o nome. Ele voltou nas outras edições daquela conferência, procurou nas fotinhas da programação. So I had to suffer saying, I'll never see him again till death. Ele já estava quase se conformando que nunca ia ver de novo aquele homem da foto. Até ele morrer e ir pro céu e encontrar o San Martín. I was playing like a detective. Mas depois de muito trabalho de detetive, ele chegou naquela colega do Edivan. She said, oh, that's Ed Von. E aí ele finalmente conseguiu um nome e um contato. Ed Von Brito. Eu pedi pro Herman contar a história daquele encontro de 2014 pela perspectiva dele. Ele narrou de um jeito parecido com o que a gente tinha lido na newsletter, mas com umas pitadas a mais de cor. If it was a Hollywood movie, Ele disse que se essa história fosse um filme, an orchestra would have been playing. uma música de orquestra teria começado a tocar no momento em que ele viu o Edivan pela primeira vez. And I just froze immediately. E sim, ele sabe que o San Martín foi representado em muitas pinturas diferentes ao longo dos séculos, e que hoje é impossível a gente saber exatamente como ele era. Mas naquele momento, foi como se de repente o Herman tivesse certeza de que o rosto de San Martín era aquele, era o do Edivan. An inner knowing, a cellular knowing. Era como se todas as células do corpo dele soubessem o que estava acontecendo ali. And I said, not verbally, but to myself, my God, it's Martin de Porres. O Herman me contou que ele foi tomado por uma sensação divina, aquele ataque de alegria. An attack of joy. Uma sensação que se repetiu todinha no dia seguinte, quando ele encontrou o mesmo homem no jantar panamenho. E só um parênteses aqui. Pode ser que você esteja pensando que o que eu descrevi pareça, na verdade, uma cena de amor à primeira vista. É isso que acontece quando a gente se encanta com alguém logo de cara, né? A gente paralisa, o corpo é tomado por uma energia diferente e uma orquestra imaginária toca na nossa cabeça. E parece mesmo. Eu entendi, conversando com Herman, que o amor divino não é muito diferente disso. O que ele estava sentindo era, sim, uma espécie de amor. So I just love Martin de Porres. And as the people, Ele sentiu algo parecido quando viu uma imagem do San Martín pela primeira vez. but when I was 10 years old in New Orleans, 10-year-old little boy, Ele tinha 10 anos de idade. O pai dele trabalhava como enfermeiro num hospital em Nova Orleans. E um dia, passando pela capela do hospital, o pai dele viu um panfleto com um desenho de um santo negro. of a black saint. He read it to me. Ele levou para casa e leu para o filho dele a história que estava ali escrita no papel. A história de San Martín de Porres. My whole body was consumed with joy. And every O Herman sentiu uma alegria enorme tomar conta do corpo dele. I immediately, E isso fez ele tomar uma decisão. I'm going to be a Dominican brother. Ele ia ser um frade dominicano. Anos depois de se formar na faculdade, ele juntou coragem para bater na porta de um convento dominicano. The way I was raised in New Orleans, a black guy would never knock on a Dominican house and say, I want to come in. Ele tinha medo de não ser aceito. Muita coisa mudou desde o tempo que o San Martín, o Martín, né, antes de ser santo, desde o tempo em que ele viveu. Muita coisa, mas não tudo. O Herman enxergava o racismo na cidade dele, nos meios em que ele circulava, e ele sabia que dentro da igreja as coisas podiam ser difíceis. Mas ele bateu na porta do convento, entrou e virou o Brother Herman. E o San Martín nunca mais saiu da vida dele. And everything about me is a reference to Martin de Porres. Por isso que ele estava tão impactado de sentir que o santo estava ali, There he is. a poucas mesas de distância, assistindo uma dança panamenha. It is him. It is. O Herman disse que ficou quase 2 horas encarando aquele homem até tomar coragem para ir lá e pedir a foto. Ele ficava pensando no que ele ia falar, como que ele ia fazer aquela abordagem do jeito menos esquisito possível. E ele disse que quando finalmente a dança acabou e ele começou a andar até o Edivan,
que o Edivan viu aquele desconhecido se aproximando e não deu nenhum sinal de estranhamento. Pelo contrário, o Edivan sorriu. And had a gentle smile, and his smile said everything without saying anything. Lembra que na newsletter o Herman contava que chegou e perguntou pro Edivan se ele era o santo? E que o Edivan teria dito que sim? O Edivan não lembrava de ter dito isso, ou se disse, devia ter sido na brincadeira. Mas agora, ouvindo a história pelo Herman, a gente estava entendendo que tudo isso foi dito sem palavra alguma. O sorriso do Edivan disse tudo. E não é que o Herman tivesse achado, ou ainda achasse, que aquele homem fosse o santo ele mesmo, nem uma reencarnação do santo ou algo do tipo. Ele disse que sentiu como se através do Edivan, o San Martín e Deus de maneira geral, como se uma força divina estivesse falando para ele. I'm here. Eu tô aqui. Eu tô com você. Esse encontro de 2014 foi uma das coisas mais impactantes que já aconteceram na vida do Herman. Mas foi confuso para ele também. Ele levou anos tentando processar o que tinha sido aquilo. Ele chegou a questionar se tinha ficado doido. Sabe aquelas estatísticas, tipo, pelo menos uma a cada tantas pessoas tem algum tipo de loucura? O Herman morava com outros 14 frades. Ele pensava, At least one is crazy. pelo menos um aqui deve ser louco. Talvez seja eu. Ele buscou respostas com colegas, com pessoas espiritualizadas que pudessem ajudar ele a entender se aquilo realmente tinha sido uma aparição. Até que uns 7 anos depois, ele chegou à conclusão de que ninguém podia decifrar uma coisa que tinha acontecido não entre ele e o Edivan, mas entre ele e a fé dele. Ele falava na newsletter. As aparições nos trazem perguntas sem respostas do campo espiritual. No entanto, tem me ajudado a deixar de lado a intelectualização e simplesmente confiar no que vi e escutei, como grande... Like an attack of joy. O Herman disse que desde então, desde 2014, mas especialmente depois que ele processou tudo isso, que ele se sente uma pessoa melhor, mais paciente, menos julgador, mais em paz. Not in la la land, but people notice it. E que as pessoas ao redor dele perceberam essa mudança. Ele entendeu que a missão dele aqui na Terra, ou uma boa parte dela, é simplesmente ser feliz. Even though there's suffering in the world, Sem esquecer de todo o sofrimento do mundo, claro, mas ainda assim, ser feliz. the Creator wants us to be happy. Ele entendeu que é assim que ele consegue ajudar as pessoas e que é isso que elas esperam dele. They need a black man to be happy. That's it. So have you understood that as your mission? Yeah, just to be happy. Pro Herman é muito claro que essa mudança tem a ver com aquela aparição. Com aquela mensagem que ele recebeu por meio do Edivan, mesmo sem o Edivan saber disso. Eu perguntei pro Herman se ali, naquela chamada de vídeo, 11 anos depois, se a presença do Edivan ainda fazia ele sentir aquela alegria. Do you feel some of that joy from that I moment do. too? E ele disse que sim. I do. I see him as beautiful. Excuse me for using flower, but I see him as beautiful. I do. Durante toda a conversa, eu estava curiosa para saber o que o Edivan estava pensando de tudo isso. O Herman estava ali, falando dele, mas não exatamente dele, com uma imagem dele no fundo, mas que não exatamente era ele, e contando de uma coisa que pro Herman foi muito mais do que uma conversa inusitada e uma foto parada no tempo. O Edivan parecia tranquilo, mas eu não tenho a tal habilidade de decifrar se um sorriso diz tudo sem dizer nada. Edvan, what do you think? I think it's nobody else's job to judge what he felt. Like even for me, being probably the instrument. O Edivan concordou com o que o Herman disse, que ninguém podia decifrar ou julgar o que ele tinha sentido. That was true or not, because I was... Nem o próprio Edivan, o objeto da aparição de San Martín, podia fazer isso. And I don't know if I told Herman this. So growing up, I was in the Catholic Church. Já mais pro final da conversa, o Edivan contou pro Herman um pouco da trajetória dele. De como ele foi muito católico quando era novinho, de como ele entrou em conflito com a própria fé conforme ele entendeu que era gay, como ele deixou de frequentar a igreja, mas não deixou de acreditar em alguma coisa maior,
e de como naqueles anos todos que se passaram desde o encontro dos dois, enquanto o Herman estava tentando processar o que tinha acontecido, o Edivan também estava tentando se encontrar na espiritualidade dele. By looking at trees, looking at birds, looking at flowers, or people. Talvez Deus não signifique a mesma coisa pro Edivan e pro Herman, e o Edivan não acha que essa busca dele tem a ver com o que aconteceu em 2014. Mas ele sente que, de alguma forma, ele também tá aprendendo a viver melhor. But I hope I can go to New Orleans at some point and we can meet again. And Edvan, I'd like to go to Brazil or you come to New Orleans. Yes. A chamada terminou com promessas de visitas de ambos os lados. Há 2 anos o Edivan voltou a morar em São Paulo, então esse encontro presencial ficou mais difícil. Mas quem sabe? Uns dias depois eu liguei pra ele pra saber se mais alguma coisa tinha mudado depois da conversa. E pra perguntar se aquele estranhamento inicial, aquele susto que ele tomou quando se viu retratado como um santo, se isso tinha passado. Eu acho que o estranhamento continua. Assim, ainda que a intenção seja, digamos assim, se conectar com o santo. Mas assim, saber do que é a minha imagem está lá, meu rosto, eu ainda acho estranho. Tá, ainda é estranho, eu acho que não tem como não ser, mas ele me falou que agora é menos estranho. Ele entendeu que, no fim das contas, o que o Herman viu e sentiu naquele encontro tinha pouco a ver com ele. Pra decepção da mãe do Edivan, ele não é um santo de verdade, nem a reencarnação de um, ele é um homem normal. Quer dizer, exceto para as pessoas que receberam aquela newsletter, ou os santinhos que o Herman fez com a imagem dele como San Martín, ou que viram o quadro com a cara dele. Talvez para alguns desavisados, o Edivan seja, sim, San Martín de Porres. E sei lá, vou viver sabendo que minha imagem está em algum lugar com alguém olhando para ela e fazendo pedidos ou, sei lá, agradecimentos. Essa foi a Bia Guimarães. A gente volta já já. Quando a gente começou a fazer o Rádio Novela Apresenta, a gente não sabia se o programa ia dar certo, se a gente ia dar conta de fazer um episódio novo toda semana. E bom, a gente já está entrando no 4º ano dessa brincadeira. E agora, no comecinho de 2026, a gente queria trazer de volta uma história lá dos primórdios do programa, no longínquo ano de 2022. Isso porque a gente ama muito essa história e porque ela tem tudo a ver com amor. Quem vai contar essa história, a história de um criminoso em série, cujo crime foi amar demais, é a Flora Thomson DeVoe. No fundo, fazer um plano de segurança é um exercício de imaginação. Imaginar cenários de guerra, de emboscada, mapear o imprevisível. Imaginar perigos que caem do céu, que surgem da terra, que brotam do nada. Esse é o som de um exercício de imaginação bem barulhento. Em 2019, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República simulou um ataque ao comboio presidencial. Tinha dublê do presidente, granadas de fumaça e muito tiro. Acho que não vai ser surpresa para ninguém se eu disser que o dublê do Bolsonaro sobreviveu. Quem estava na coletiva de imprensa depois desse exercício era o ministro-chefe do gabinete, o general Heleno. Ele já tinha cuidado da segurança do Collor e do Itamar. E no meio de todas as explicações sobre os protocolos e as simulações e o rigor da segurança e tal, ele comentou os vários tipos de perigo que ele tinha enfrentado nesses anos. Ele disse assim: lidar com um beijoqueiro, por exemplo, é bem mais fácil do que com um esfaqueador. Um beijoqueiro. Esse comentário despertou uma lembrança em alguém. Eu sou ruim para me apresentar, mas acho que como documentarista, Carlos Nader. Você lembra de quando você ficou sabendo do beijoqueiro pela primeira vez? Ele era uma figura, na época, muito conhecida, assim. Não tinha quem não conhecesse. Ele era uma celebridade de primeira grandeza, assim, nos anos 80, né? Ele começou... O primeiro beijo dele foi
com Frank Sinatra. Sabe aquela coisa que o povo comenta em foto de artista? Please come to Brazil. Vou te dizer que isso é bem mais antigo do que Instagram. Acho que foi em 1980, 80 mesmo. Frank Sinatra era uma estrela mundial desde os anos 50. E já naquela época ele era assediado por empresários brasileiros. Come to Brazil, Frank. Come to Brazil. Please come to Brazil. Mas o Sinatra sempre recusava. A história que ele contava era assim, que uma cartomante tinha dito pra ele que se ele fosse pra América do Sul, ele ia ser assassinado. Mas isso parece que era uma desculpinha. Ou, sei lá, o Sinatra estava com preguiça. Ou querendo valorizar o passe. Porque uma hora finalmente pintou uma proposta irrecusável. E, até que enfim, Sinatra came to Brazil. O ápice da turnê dele ia ser um show no Maracanã. Não sei se é verdade, mas a mitologia do show dizia que era o maior show de todos os tempos. 200 mil pessoas. 175 mil, para ser mais precisa. E naquela época foi sim o maior show do Maracanã. Esse recorde foi quebrado alguns anos mais tarde pela Tina Turner. Mas 175 mil é muita gente. E se imagina o tamanho do esquema de segurança. Vai que a tal cartomante fictícia tinha razão. Daí começou o show, música vai, música vem. Tá quase no auge. O Sinatra termina de cantar My Way e um homem brota do nada e sobe no palco. E ele subiu no palco e deu um beijo no Frank Sinatra. O Frank Sinatra ficou assustadíssimo, empurrou ele, os seguranças vieram, pegaram. Com certeza foi a primeira vez que eu vi. Foi aí que nasceu o beijoqueiro. Antes daquela noite, antes daquele momento, antes do Sinatra terminar de cantar My Way, não existia o beijoqueiro. Existia um taxista português chamado José Alves de Moura. Mas ele era um taxista português com uma missão de vida. Segundo ele, foi uma espécie de iluminação, de mensagem divina. Frank Sinatra deu uma entrevista no jornal famoso no Rio de Janeiro, dizendo que estava com medo de ir ao Brasil porque corria o risco de levar um tiro. Aí eu pensei, em vez de ele levar um tiro, vai levar um beijo para provar ao Frank Sinatra e ao mundo que no Brasil não existe somente violência. Essa voz é do próprio beijoqueiro. É de uma entrevista que saiu num filme que o Carlos Nader fez. Foi o primeiro filme do Nader, na verdade. Chamava assim, em inglês, Portrait of a Serial Kisser, fazendo uma brincadeira com o serial killer, ou seja, retrato de um beijoqueiro em série. Porque o Sinatra foi o primeiro, mas não foi o último, nem de longe. O show foi no finalzinho de janeiro de 1980. No começo de março, o beijoqueiro fez outra vítima, o general Figueiredo, o último presidente da ditadura. Segundo relatos, o Figueiredo até achou graça. E o carnaval, a temporada de caça-beijo por excelência, estava logo ali. Na noite de domingo para segunda, no Sambódromo, o beijoqueiro beijou, entre outros, o Pelé, o prefeito do Rio, a Bete Faria, a Tônia Carreiro, o Renato Aragão, o Emerson Fittipaldi e o Garrincha, que ele beijou nas pernas. Nas semanas seguintes, as vítimas foram se acumulando. Tony Bennett, Roberto Dinamite. O beijoqueiro até voltou para a primeira cena do crime, o Maracanã, e invadiu o campo durante a final do campeonato. Ele mandou beijo para a torcida, driblou o árbitro e um PM, antes de ser pego e espancado. Mas ele não se deu por vencido. Mesmo com várias fraturas, ele conseguiu beijar o time inteiro do Flamengo no ônibus depois do jogo. O beijoqueiro parecia imparável. Ele até cantou a bola da próxima conquista. Em junho daquele ano, outra celebridade internacional ia vir para o Brasil pela primeira vez. Uma celebridade cuja presença era exigida há mais tempo do que a do Sinatra, até. O Papa. O esquema de segurança ia ser ainda mais sinistro, mas a polícia decidiu não só jogar na defensiva. Faltando uns poucos dias para o Papa João Paulo II chegar no Brasil, bateram lá no endereço do beijoqueiro e levaram ele preso. Falaram que assim que o Papa fosse embora, iam soltar. Aliás, queria só deixar isso decantar um segundo. Imagina você ser visto como um cara tão perigoso a esse ponto. Ou imagina a polícia admitir que não tinha nenhuma estratégia melhor contra o motorista de táxi barrigudo e determinado, que eles tinham que apelar para medidas extremas. Acontece que, como talvez tenha te ocorrido já, essa prisão era ilegal.
Um jovem advogado pegou para defender o beijoqueiro e conseguiu soltar ele depois de uma semana na cadeia. O advogado não cobrou nada, claro, mas o cliente fez questão de pagar em beijos. E numa história com um elenco tão variado e surpreendente, vou jogar mais um nome. Um nome que deixa aquela sensação de o roteirista do Brasil caprichou nessa. O tal advogado era ninguém mais, ninguém menos que Roberto Jefferson. Aquele mesmo. Bom, nesse tempo o Papa estava fazendo a grande turnê dele pelo Brasil. São Paulo, Salvador, Brasília, BH, Rio, Belém, Recife, Teresina. E nada do beijoqueiro aparecer. A tour Papa no Brasil estava quase acabando. Última parada, Manaus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em Manaus, o beijoqueiro provou que a polícia tinha razão de ter medo dele. Eu passei por 500 mil pessoas e eu beijei o Papa. Eu beijei com tanta emoção, ele estava com meias vermelhas. Eu dei uns 30 beijos nos pés dele. Não sei se o beijoqueiro ainda ia ser lembrado por ter beijado Frank Sinatra e o Papa no espaço de 6 meses. Mas fato é que ele não parou depois disso. Muito pelo contrário. Ele continuou beijando pelos anos 80 afora. Jogadores de futebol, Sammy Davis Jr., Roberto Carlos, Mário Soares, chefes do Jogo do Bicho, Figueiredo, de novo. Em 82 ele tentou o Reagan, mas não rolou. Em 83, ele deu uma de Tarzan, voou num lustre e pousou na mesa solene no meio da posse do Brizola como governador do Rio. O Brizola levou um puta susto e um beijo na bochecha. Em 85, o beijoqueiro apareceu no discurso do Tancredo no colégio eleitoral. Reafirme-lhes o compromisso de dedicar todo o meu esforço para que se amplie e se respeite os seus direitos. Senhor presidente, eu quero dar um beijo. O beijoqueiro chegou muito perto de beijar o presidente eleito. Segundo relatos, quem barrou foi um jovem neto do Tancredo, um tal de Aecinho. Mas ele ficou, segundo ele passou a noite inteira dentro do duto do ar-condicionado do Congresso, em Brasília. Imagina, e disse que assim, era apertado para ele. Foi assim que ele conseguiu entrar dentro. Esse é o Carlos Nada, de novo. Ele é muito Forrest Gump também, porque ele sempre estava nos momentos assim, importantes, posses de presidentes e... Quando Tancredo quase levou um beijo desse Forrest Gump lusitano, o Carlos ainda não era cineasta. Mas alguns anos depois, quando ele começou a se enveredar pelo campo do documentário, o beijoqueiro foi um personagem que ele pensou logo de cara. Era um personagem mais absurdo do que um personagem de ficção, né? Daqueles que o roteirista seria, no mínimo, questionado, talvez até demitido de inventar um... imagina, um cara que o atentado é beijar, né? Eu via ele como um artista, quer dizer, ele era um cara que fazia uma performance, só não tinha uma divisão palco, plateia, ou vida, arte, era tudo misturado, né? O trabalho artístico dele, a personagem, inclusive, né? O nome, que tinha um nome próprio, não era nem o nome dele era José Alves de Moura, né? O personagem beijoqueiro é um artista, de fato, né? O Carlos achava que o beijoqueiro não só era artista, como ele encarnava uma coisa muito única do Brasil, apesar de ser português. Mas é daquelas pessoas que se encontram no Brasil, né? Que inclusive acabam virando uma espécie de antena da raça, né? Para pegar emprestado a expressão do Pound, né? Que o artista é a antena da raça. Antena da raça. Uma figura que capta algo que está no ar. No caso, a essência de um povo. Mas o que me interessou foi essa encarnação, sabe? De uma coisa muito difícil de explicar para um estrangeiro do Brasil, dessa mistura louca de afeto e violência que tem aqui, né? Uma mistura paradoxal de opostos, né? Como um carnaval, né? Que é ao mesmo tempo uma explosão violenta, né? Muitas vezes, mesmo que alegre na maioria do tempo, mas de uma violência, de uma expressão física que fica num limite, né, da violência, com o afeto também. É uma coisa muito difícil de explicar, mas que ele encarnava naquela loucura dele, na maluquice dele, encarnava muito bem, né?
O afeto e a violência não estavam só no beijoqueiro e os beijos meio estabanados que ele dava. A violência estava, muitas vezes, na forma como ele era tratado depois de roubar um daqueles beijos. Vai me bater se me prender? Não, mas vou te prender. Mas vai me bater? Não, mas vou prender. Porque a polícia militar me bate. Ele apanhava, né? Ele tinha, assim, dezenas e dezenas de pontos pelo corpo inteiro, a mão toda torta, o joelho quebrado. 8 pontos quebrados aqui essa mão, 4 pontos, 9 pontos, 20 pontos, tudo cruada. Aqui na cabeça tem uns 36 pontos. Ele foi condenado várias vezes, mas ele era inimputável, né? Porque no Brasil, na época pelo menos, havia 3 categorias de inimputáveis, né? Que não cumpriam pena, né? As crianças, os menores de idade, né? Os indígenas, índios na época, né? Que se falava, e os doentes mentais, né? Ele se encaixava nessa terceira categoria, né? Então ele não podia, apesar dele ter sido detido 80 e tantas vezes e ter sido encarcerado durante 1 ano e meio e ter morado na colônia Juliano Moreira, né, durante também, acho que 2 anos, uma coisa assim. Eu sou o J. Moura, beijoqueiro. O diagnóstico oficial dele era, na época, psicose maníaco-depressiva com desejo de notoriedade. Eu achei que era um diagnóstico que servia bem para o país naquela época, sobretudo. Não que agora tenha mudado alguma coisa. Beijei Roberto Carlos e Chacrinha. Beijei o Silvio Santos e Pelé. Um país que, num primeiro momento, se achava Deus é brasileiro, aqui é muito legal. Isso mudou bastante, mas na época era muito assim. E no segundo seguinte, não, o Brasil é o pior lugar do mundo. Ele diz que ele tomou uma coronhada uma vez, quando ele era motorista de táxi, e que a partir daí é que ele mudou e tal, ele deixou isso escapar. Mas não sei, acho que também faz parte da mitologia, assim, sabe? Era psicose maníaco-depressiva, né? Atual bipolar, né? Que hoje chama de bipolar. Ele ficava quase sempre em mania e pouquíssimo em depressão. E foi o que eu vi mesmo, assim, na convivência, era isso, ele estava sempre... A convivência entre o Carlos Nader e o beijoqueiro começou mais de uma década depois daquele primeiro beijo, do Frank Sinatra. Foi em 92. O Carlos tinha conseguido vender a pauta do beijoqueiro para uma produtora estrangeira. Tudo na vida é gancho, então eles aproveitaram que naquele ano ia ter outro mega evento no Rio. A Eco 92, né, aquela primeira conferência ecológica que foi realizada aí no Rio de Janeiro, e até então foi a maior reunião de chefes de Estado e tal. Maior reunião de chefes de Estado do mundo. Presas perfeitas para o beijoqueiro. Eu perguntei para o Carlos como é que ele fez o primeiro contato. Eu não lembro como é que eu... na época eu acho que eu perguntei para algum jornalista, amigo e tal, ele era uma figura famosa, assim, todo mundo sabia mais ou menos onde ele morava. Só que ele ficava pulando de pensãozinha em pensãozinha, assim, ele era solteiro, muito solitário, né? E aí encontrei ele, eu lembro quando eu liguei, assim, para a primeira pensão procurando ele, nem era que ele estava ainda, eu falei, alô, o beijoqueiro está... Eu queria falar com o beijoqueiro, né? Eu falei, parecia que eu estava ligando para o território da ficção, assim, já, né? Num primeiro momento, o próprio beijoqueiro desconfiou da proposta do Carlos. Quando eu propus para ele de fazer um documentário sobre ele, no começo ele achava que eu era da polícia. Ele não acreditou, sabe? Tipo, quando a esmola é muito, o santo desconfia. Aí quando ele foi vendo que era mesmo, aí ele pirou. O Carlos tinha medo de o protagonista do filme dele ser preso antes mesmo de as filmagens começarem. A gente alugou um apartamento na Siqueira Campos e tirei também um habeas corpus preventivo. Né? O habeas corpus preventivo, no caso, era para evitar uma situação que nem a da visita do Papa. Se resolvessem prender o beijoqueiro antes da Eco 92, o Carlos já estava com o documento na mão para soltar. Eles dois moraram juntos durante 1 mês e meio. Eu não consegui não perguntar para o Carlos quantos beijos ele levou nesse tempo. Muitos, mas ele depois uma hora ele parou, eu pedi para ele parar, né? Mas era engraçado, ele tinha uma técnica
O beijo dele era suave, assim. Acho que eu não deixei claro até agora que o beijoqueiro não beijava só gente famosa. Ele não beijava só celebridades, mas ele sempre beijava como parte de um show. Quando não eram celebridades, ele ficava, sei lá, na Cinelândia, por exemplo, como pedinte, assim, na rua, beijando pessoas para fazer um show e para ganhar dinheiro com esse show dele, né, com essa performance. As pessoas davam dinheiro? Davam, ele pedia, davam. Cada vez tinha uma coisa assim, me ajude a beijar o Mike Tyson, a viajar para os Estados Unidos e colabore com... Essa vaquinha. Ele inventava uma coisa assim, cada hora. Só sabe seguir essa rua, por gentileza? Usando uma microcâmera, o Carlos captou o modus operandi do beijoqueiro pelas ruas do Rio. A técnica era surpreendentemente parecida com a de um assalto. Ele abordava a pessoa, fazia uma pergunta qualquer para despistar, e aí tascava o beijo. Eu quero beijar porque eu me sinto bem, eu me sinto feliz em beijar. E quando eu sou beijado, eu me sinto feliz mais ainda. Eu tenho muito amor para dar. Uma outra coisa interessante que eu vi, depois entendi, ele também encarnava a tradição antropofágica do Brasil. Ele também beijava só quem ele admirava, como os indígenas brasileiros faziam. Comer alguém, devorar alguém, para os indígenas canibais, né, antropófagos, é um ato de admiração suprema. Se você só come o inimigo que você admira, inclusive para incorporar as forças desse inimigo, né? Se era para incorporar as forças da pessoa beijada, o alvo do beijoqueiro na Eco 92 não podia ser outro. O ápice do filme seria um beijo no homem mais poderoso do mundo. Imagina, nessa época, o George Bush pai, né, ficou no Sheraton, metade do Sheraton era só a comitiva americana, andares inteiros vazios de segurança, tinha uma fragata do exército ancorada na praia do Vidigal, e no estacionamento do Sheraton um tanque com um canhão apontado para a Rocinha. Era, assim, a fragata enorme, maior que a praia, assim, e o Bush com aquela limusine que veio dos Estados Unidos, que suportava explosão de mina, de bomba e tudo, né? De um lado, o Serviço Secreto Americano, a segurança da ONU. De outro, o beijoqueiro e o seu roommate documentarista. Então a gente tirou uma credencial de jornalistas para mim e para ele. Quer dizer, esse mesmo cara que tinha uma ficha corrida brasileira de sei lá quantas detenções, né? Deram para ele, porque ele era português, ele tinha um passaporte português, na época não tinha internet e tal. E também o lugar da conferência, o Rio Centro, foi declarado território internacional, quer dizer, não era mais nem território brasileiro, né? Mas o desafio não parava na credencial. Antes, começou a sair nos jornais, principalmente no jornal O Dia, né? Beijoqueiro corre o risco de ser morto. Aumentou o risco de um avanço do beijoqueiro sobre um chefe de Estado ser confundido com um ato terrorista e provocar violenta reação de segurança. Beijoqueiro está na mira da polícia. Um provável ataque do beijoqueiro pode ser considerado como um atentado e ele corre perigo de vida porque ninguém vai entender que aquilo que ele está lá para beijar alguém. E ele gostando disso, eu ficava preocupado e tal. O medo do Carlos era de que, na hora, o beijoqueiro virasse um kamikaze. Na hora dele virar beijoqueiro, o bicho ficava forte, assim, ia para cima, assim, e era difícil de segurar. O Carlos achava que rolava um certo exagero dos jornais. Mas e se não desse para segurar o beijoqueiro na hora? Ele realmente podia estar correndo perigo. Essa coisa de uma pulsão de morte, sabe? Parecia que ele queria morrer. Ele falava, repetia muito, eu vou morrer beijando, né? Então dava medo. Mas mesmo assim nós entramos, né? E aí ele se escondeu num lugar atrás de uma samambaia e ficou lá horas escondido, até que um bombeiro brasileiro reconheceu ele e chamou o pessoal da segurança. Anticlímax total. O beijoqueiro não chegou perto do Bush, nem do Mitterrand, nem do Fidel Castro. Saiu escoltado, jogando beijinho pra câmera. Vieram os americanos, a segurança do Bush, e aí iam levar a gente, nós todos, pra delegacia para ser detidos lá, né? Aí eu conhecia de outras reportagens e documentários o Tuminha, que era o chefe da Polícia Federal e da Interpol também. O pai era da Polícia Federal e o filho da Interpol no Brasil.
E conversei com ele me convidou e falou, não, tudo bem, então só vai embora, não vamos mais prender você, só não aparece mais aqui. Aí a gente parou, foi quando a gente terminou o documentário. Afinal só ele que era inimputável, né, do grupo. Então. Pois é, exato. Eu acho que se eu não fosse jovem, assim, hoje em dia, não tenho a menor dúvida que eu não teria a menor coragem, nem paciência. Você era comparsa, vocês pintaram o cabelo dele, né? Assim, teve tudo documentado. É que não é um crime, né? Beijar não é crime, né? Beijar não é crime, né? Na verdade, desde a época do beijoqueiro, a legislação mudou. Hoje em dia, o que o beijoqueiro fazia podia ser considerado importunação sexual, ou até agressão. E não sei se é o meu sangue norte-americano falando alto, mas eu não acho isso ruim. Muito pelo contrário. Eu confessei pro Carlos que o beijoqueiro me despertava sentimentos muito fortes e misturados. Por um lado, a obstinação dele é maravilhosa. Por outro, eu não sei como eu reagiria a um ataque do beijoqueiro. Não tinha absolutamente nada de sexual no beijo dele. Nada, zero. Sabe? Era realmente uma coisa afetiva, assim, sabe? Engraçado, né? Eu fui educado no colégio francês, numa tradição europeia e tal. E como paulista também, que depois morei muitos anos no Rio, tenho uma adoração pelo Rio. E é difícil de entender uma coisa brasileira, carioca, né? Que é dessa ideia da invasão de uma privacidade que muitas vezes é um apartheid só. Muitas vezes a boa educação é uma espécie de apartheid com o qual você não troca com o outro, você não se toca. Literalmente, você não toca o outro e não troca também, né? Então, muitas vezes a falta de educação carioca, assim, a coisa despachada, irreverente, é um jeito de você chegar no outro. Né? Um jeito de chegar no outro. Ele é um cara super legal, ele era, né? Um cara super legal. Difícil de conviver, porque é muito intenso e não muito ortodoxo, né? Digamos assim. Mas é um cara muito bom, muito puro, muito bem intencionado. Tenho saudades dele. Depois do período da filmagem, o Carlos ainda manteve contato com o beijoqueiro durante um tempo. Só que depois foi difícil manter, assim, porque, sei lá, às vezes eu chegava em casa, tinha 10 recados dele, falava assim, Carlinhos, fulano de tal tá vindo pra cá, vamos beijar ele, não sei o que. Quando eu via vamos beijar, eu falei, precisa passar, né? E daí eu falei, não, tá fora de... Aí a gente ficou mais afastado, assim. Tinha sido uma experiência muito intensa. Mas, depois de alguns anos, o Carlos ficou com vontade de rever o beijoqueiro. A última aparição pública do beijoqueiro que eu achei é de 2009. Ele apareceu na posse do prefeito Eduardo Paes, foi barrado pelos seguranças, anunciou que ia até Washington beijar o presidente Obama e foi embora. E ele sumiu. A partir de 2011, se não me engano, não tem mais registro nenhum financeiro, muito menos de vídeo e tal. E eu procurei, liguei para todo mundo, ninguém achou. Fizemos uma matéria no Dia, que era o jornal que ele lia, né, mostrando que eu estava procurando ele. O repórter deu o telefone, o e-mail, sei lá, mas nada, não apareceu. Aí, no meio da pandemia, um outro jornalista ligou para o Carlos. Ele disse que ele tinha uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa notícia era que ele tinha achado o beijoqueiro. A má notícia é que ele tinha morrido fazia poucos meses, no final de 2020. A gente sabe pouco sobre os últimos anos da vida do beijoqueiro. Parece que ele morou na Baixada Fluminense com uma senhora que sustentava ele. Nem eu, nem o Carlos conseguimos entrar em contato com ela. Queria ter, pelo menos, conversado com ele, ver se era o caso de continuar a fazer o filme e tudo, né? Enfim... Mas não sei, que o destino não quis. O que a figura dele te diz hoje? Como sempre, é um misto. E eu acho que essa que é a riqueza, a humanidade dele, assim, a complexidade dele. Na verdade, assim, nada me interessa mais do que a complexidade hoje em dia, sabe? No momento em que ela está sob ataque da direita, da esquerda, de cima, de baixo, a ideia de um mundo complexo, de um mundo que tem paradoxos. É um personagem rico, assim, desses personagens quase anônimos, ele não era exatamente anônimo, mas representava o anonimato, assim, sabe? Nessa busca pela celebridade,
ele era uma espécie de representante, meio macunaímico, assim, sabe? Nesse sentido, assim, um herói meio anti-herói. Você mesma disse, essas sensações mistas que ele gera, né? Que ele já gerava naquela época. E hoje em dia eu vejo, às vezes com tristeza, falo assim, puxa vida, uma pessoa que sofreu para fazer o que fazia, morreu abandonado, sem recurso, alcoólatra e tal. Mas lembro também o legado que ele deixou. Também você fala dele para pessoas mais velhas brasileiras que conheceram na época, você fala a palavra, a pessoa abre um sorriso. E ao mesmo tempo, são reflexões que eu faço, mas quando eu fazia na época, assim, um beijoqueiro, qual é o interesse dessa figura? Sabe por quê, né? Fiquei contente de você ter se interessado também, porque você não conhecia, né? Nem estava no Brasil, nem estava nascido, talvez. Eu fiquei interessado no beijoqueiro desde que eu ouvi falar dele. E o primeiro recorte de jornal sobre ele que eu li continua sendo meu preferido. Foi uma notinha sobre a posse de outro prefeito do Rio, o César Maia, em 2001. Só diz assim: durante o discurso de posse do prefeito, o beijoqueiro, que chegou cedo à cerimônia, ameaçou se jogar da galeria para beijar César Maia. Ele foi retirado às pressas por policiais e continuou gritando. A manifestação não rendeu o resultado desejado, já que César Maia se comportou de maneira indiferente e não atendeu o pedido de beijos. Não tem nada demais, mas o que eu adoro é o tom completamente displicente da nota. Já houve um tempo em que ninguém precisava explicar quem era o beijoqueiro, por que ele aparecia nos lugares, o porquê da necessidade insaciável de beijos. É realismo fantástico puro. O Carlos falou pra mim que o beijoqueiro é de uma época em que tinha algo de infantil, ingênuo na vida brasileira. A ingenuidade de roubar um beijo na bochecha de um político, de um cantor, de um transeunte. O próprio beijoqueiro deixou de ser o beijoqueiro ainda em vida. E dá pra pensar que não foi essa espécie rara e curiosa, o beijoqueiro, que entrou em extinção. Foi o Brasil em que um beijoqueiro pudesse surgir e florescer. Esse Brasil deixou de existir. Tá, tudo bem, as bochechas dos pedestres do Rio de Janeiro estão mais protegidas. Mas a que custo? Essa foi a Flora Thomson DeVoe. Obrigada por ouvir mais esse Rádio Novelo Apresenta. Você sabe que tem episódio novo toda quinta-feira, né? Mas, para quem é membro do Clube da Novelo, o episódio chega na quarta. Todos os detalhes para fazer parte do clube estão lá no nosso site. A gente volta daqui a pouquinho. No post desse episódio no nosso site tem foto do quadro que o Herman mandou fazer, do Edivan /San Martin. E também dá para ver fotos do beijoqueiro deixando a assinatura dele na bochecha do Frank Sinatra, do Gilberto Gil, do Erasmo Carlos, do Serginho Grossman, de muitas vítimas ilustres. A gente está nas redes, no @Rádio Novelo, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Threads, no Blue Sky e no TikTok. Se você quiser mandar uma sugestão de história, dá para ir na seção Envie uma pauta do nosso site, onde tem todas as orientações de que tipo de história funciona para a gente. Se você tem uma marca ou cliente que tem tudo a ver com os nossos podcasts, você pode contratar o Estúdio Novelo para criar seu próprio podcast ou anunciar nos intervalos dos nossos episódios. É só escrever para a gente em anuncie@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson DeVoe. A produção executiva é da Marcela Casaca. A gerência de produto é da Bia Ribeiro e da Juliana Jäger. Nossos repórteres e roteiristas são o Vinícius Luiz, a Evelyn Argenta, a Bárbara Rubira, o Victor Hugo Brandalize, a Bia Guimarães e a Carolina Moraes. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Caroline Fará e pela Marcela Ramos. Esse episódio teve desenho de som da Paula Scarpim e da Bia Guimarães, que assina a mixagem junto com a Júlia Matos e a Mariana Leão. Nesse episódio, a gente usou música original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento.
A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.